E aí, taverneiros, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Que vos fala é Vinícius Lima. Gostaria de dar o meu boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas você está assistindo esse episódio, mas muito obrigado por sua audiência. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, a gente vai bater um papo muito bacana, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal, né? Não custa nada. Tem um botãozinho aqui embaixo também de dar um like e de compartilhar esse conteúdo. Você pode clicar nesse botão e vai gerar um link e você pode compartilhar nos grupos de família, nos seus grupos de estudo, também nos seus stories e no status do WhatsApp. Isso ajuda demais na divulgação desse conteúdo e também porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Então, dado o recado, vamos fazer a apresentação da nossa convidada de hoje. Ela que já foi minha professora, inclusive. É um grande prazer, é uma grande satisfação recebê-la aqui no nosso podcast. Gardênia Jardim, ela é administradora, facilitadora em comunicação não violenta, facilitadora em círculos de construção de paz, especialista em liderança sustentável, especialista em modelo Disney de gestão e tem experiência de gestão no ramo varejista de calçados, na administração pública e na área comercial. Gardênia é professora de ensino superior há mais de 17 anos, mestre em cultura e especialista em docência. Mas o principal disso aqui tudo é que ela já foi a minha professora. Gardênia, imagine. Boa tarde. Como é que você está, minha amiga? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão conectados aí com a taverna. Que bom estar aqui, né? Vini falou algo muito importante, que o mais importante é que eu fui professora dele. E aí, quando eu reencontrei, eu falei assim, poxa, eu quero estar nesse programa, eu quero estar compartilhando esse momento, porque eu tenho reconhecido que a taverna tem se tornado um espaço de diálogo, um espaço de conexão, um espaço que tem colocado em pauta discussões muito importantes, né? E eu sou muito grata por estar te encontrando aqui. Não fui só professora dele, fui professora da digníssima esposa dele também, né? E vi essa história acontecer também na universidade. Hoje tem até um primogênito, tem um herdeiro aí nesse processo inteiro. E estou muito feliz em estar aqui porque a gente está às vésperas aí de semana política, de eleições, e o programa se abriu para discutir uma temática muito importante, ou a trazer discussões muito importantes, que compete também ao poder público municipal, compete ao poder político, a política partidária, porque a gente vai falar de questões que são muito relevantes para o mundo de trabalho e para a gestão. Não é isso, Vini? Com certeza. Ainda mais um ambiente político que é um ambiente muito combativo, né? Muitos embates, comunicação violenta quase o tempo todo. Então, a gente traz esses assuntos aqui que é muito importante para essa conscientização também. Vamos começar nosso bate-papo falando um pouquinho sobre a questão do bem-estar corporativo e o mês de setembro, qual é essa relação, o Setembro Amarelo, que tem toda essa questão de saúde mental e tudo mais. Conta para a gente um pouquinho do seu trabalho e também sobre essa questão do bem-estar cooperativo. Pronto, vamos lá. Então, assim, a gente está ainda no mês de setembro, né? Fechando o mês de setembro. E o mês de setembro é um mês convidado, é um mês convidativo para a gente pensar saúde mental, para a gente pensar adoecimento, para a gente pensar saúde do colaborador. E por que isso é importante? É porque no mês de setembro é um mês que a gente pensa mais a respeito do suicídio, né? É um mês escolhido, né, pelos órgãos reguladores da saúde para a gente discutir a questão do suicídio, falar sobre suicídio, falar o que leva as pessoas a desistirem da própria existência, né? Mas por que eu quis pensar em trazer essa discussão para cá? Primeiro, porque eu sei do alcance da audiência do programa, da taverna. E segundo, porque é um assunto para ser discutido também aqui. Por que é um assunto para ser discutido também aqui? Porque saúde mental, adoecimento mental, práticas de violência que podem comprometer, podem contribuir para a saúde mental, também precisam ser ditas aqui. E por que falar no mês de setembro, no Setembro Amarelo aqui? Também por outra questão. Eu compreendo que o local de trabalho, Vini, também é um lugar para falar sobre saúde mental. O local de trabalho também precisa ser o lugar para falar de adoecimento mental. Porque a gente constrói vínculos no ambiente de trabalho, ou a gente precisa construir vínculos no ambiente de trabalho. E no momento que a gente constrói vínculos no ambiente de trabalho, a gente faz do trabalho, local de trabalho, um lugar de pertencimento e um lugar que eu tenho coragem de falar sobre vulnerabilidade. Que eu me conecto com o meu colega de trabalho, que eu me conecto com o meu gestor e eu tenho coragem de falar dos meus medos, das minhas angústias e das minhas dores. Então, eu entendo que se o local de trabalho é um espaço para falar do suicídio, que é para falar de saúde mental, que é para falar de adoecimento, que é para falar de violência, várias formas de violência, então eu entendo que o espaço do trabalho também pode ser uma ferramenta preventiva para discussões para o suicídio ou para qualquer outra dor que acometa o ser humano. O local de trabalho não é só lugar de produção de resultados, de lucros. Você foi meu aluno de administração
E, graças a Deus, eu acho que eu posso falar que você é um dos muitos alunos que eu tive que tem uma consciência muito crítica, tem um pensamento muito crítico acerca do mercado, acerca da gestão, e que, por mais que a gente reconheça que a administração, que a gestão está para gerar lucro, mas a gestão e a administração também precisa estar para cuidar de pessoas. Então, a gente precisa falar de saúde. Física, mental, no ambiente de trabalho, a gente também precisa falar de saúde. Então, é por isso que a gente está aqui, no Setembro Amarelo. Ainda em setembro. Estava no finalzinho, né? Finalzinho de setembro. No finalzinho. Exatamente. Eu queria trazer essa discussão nossa a respeito do bem-estar no local de trabalho, porque a gente sabe que a gente vive num mundo onde o marketing impera, essa questão mercadológica das empresas ter essa preocupação da sua imagem. E, muitas vezes, o que a empresa vende, o que ela é, não é o que ela é de fato. Aí a minha pergunta é se realmente você, como profissional na área, você identifica que é uma preocupação real dessas empresas com o bem-estar do colaborador, ou muitas vezes é apenas utilizado de forma para melhorar a imagem dessas empresas. Porque, geralmente, essas empresas que fazem esse trabalho do marketing, essas empresas de médio e grande porte, né? Conte para a gente um pouquinho. Então, a princípio você me falou assim, por que bem-estar corporativo? Então, vou pegar um gancho na sua fala, tá? Primeiro, vamos tentar pensar em algo. Por muito tempo, a gente falou em qualidade de vida no trabalho. Por muito tempo. E a qualidade de vida no trabalho são mais que ações de qualidade de vida, de QVT. São projetos, são práticas, né? São posturas. Acaba sendo uma mudança de mindset. Então, quando eu falo em qualidade de vida no trabalho, eu não estou falando que é só colocar uma maca num cantinho para que o colaborador tenha um momento de descanso. Não é só oferecer uma xícara de café. Qualidade de vida no trabalho é algo muito maior, certo? Só o que acontece? Com a pandemia de Covid-19, com o adoecimento que a gente foi acometido, que não foi só de ordem fisiológica, mas também de ordem psicológica, a gente começou a perceber que começaram a surgir alguns movimentos para discutir essa questão da qualidade de vida no ambiente de trabalho, e não só, para pensar algo macro que seja pela perspectiva do bem-estar corporativo. Em que sentido? Quando eu falo em bem-estar corporativo, eu estou falando de bem-estar pela perspectiva espiritual, pela perspectiva da diversidade, pela perspectiva da inclusão. Eu não estou falando só de bem-estar pela perspectiva econômica. Eu estou falando de várias instâncias que ancoram a discussão sobre bem-estar. Então, que tipo de lugar eu quero fomentar para o meu colaborador? Que tipo de empresa eu desejo trabalhar? Que tipo de gestor eu quero ser? Que tipo de cultura organizacional eu quero construir? É a cultura organizacional que se pauta na lógica de bem-estar, e o que seria esse bem-estar? Ou é a cultura organizacional que traz programas de qualidade de vida isolados, de qualidade de vida no trabalho isolados, práticasinhas de ações de QVT, que pode gerar um certo benefício, mas que não constrói uma cultura de bem-estar? Ou eu quero reformular o meu pensamento, o meu modelo de gestão? E aí, quando você me fala assim, é só uma estratégia de marketing? Vamos pensar, vamos recapitular. Depois da pandemia de Covid-19, eu acredito que tem sido uma mudança de mindset mesmo. Que ainda está num processo de construção, claro, é um processo de construção. A gente tem acordado para essa possibilidade enquanto gestor. A gente tem olhado e tem percebido que a pandemia de Covid-19 tornou o ambiente de trabalho ainda mais insalubre. E como a resposta disso foi um adoecimento muito grande, estatísticas absurdas de adoecimento mental, inclusive a partir do ambiente de trabalho, a gente tem pensado em práticas de bem-estar corporativo. Como é uma construção, como é algo cultural, Vini, a gente não pode falar que isso vai mudar da noite para o dia. E aí, quando respondendo a sua pergunta, eu posso encontrar o gestor que entende que vê nisso uma sacada legal? Que vê na ideia de eu vou fomentar bem-estar porque isso gera um marketing. Eu vou fomentar o bem-estar porque isso, quem olha do lado de lá vai olhar a minha empresa com outros olhos, né? Vai valorar ainda mais o que eu entrego, o produto e o serviço que eu entrego, porque vai ver que eu estou preocupado com isso. Isso pode ser estratégia de marketing? Isso pode ser. Isso depende muito da formação desse gestor, da postura desse gestor. Por exemplo, tendo em vista que você foi meu aluno e conhecendo você como um ser político, pensante e atuante como você é, eu duvido que se você optasse por construir uma cultura de bem-estar corporativo na sua empresa, eu duvido que você faria isso apenas pensando no marketing. Eu tenho certeza que você faria isso pela sua consciência, pelo seu cognitivo, pela sua condição mental, de que você, na condição de gestor, precisa fomentar isso no seu ambiente de trabalho. Porque quanto mais salutar um ambiente de trabalho, mais conexão, mais engajamento, tá certo? E mais qualidade de vida, para você e para quem trabalha com você. Então, eu não posso te falar, eu não posso responder por todos os gestores, em nível local, estadual, municipal, não posso. Mas eu posso te dizer que tem acontecido um movimento muito importante com relação a isso. Eu percebo que os gestores estão olhando para isso, estão pelo menos pensando, peraí, o que é isso? Deixa eu olhar. Isso é bom por quê? Isso cuida de dores? Isso cuida de pessoas? Isso é uma abordagem humanística dentro, numa pós-modernidade, no século XXI?
bem diferente do que a gente viu lá atrás, né, no século XX, com a teoria das relações humanas, por exemplo. Isso é interessante por quê? Isso me faz bem, enquanto gestor, isso faz bem para o meu funcionário. Então, eu vou encontrar esse gestor que tem essa postura, como eu vou encontrar o gestor que vai falar assim, não, eu quero porque isso é legal, eu quero porque isso vai dar boa visibilidade para o meu negócio, eu quero porque eu quero isso como estratégia de marketing. Mas reforço que eu vejo uma consciência, eu vejo uma mudança de mindset no mercado, em função de estatística, dados muito cruéis de estatística sobre adoecimento mental no ambiente de trabalho. Você trouxe um dado, acho que a pandemia foi um marco para muitas coisas. Né? Sim. Essa questão da comunicação não violenta, da preocupação do gestor dentro da sua organização, olhar para a sua organização com outros olhos, foi um gatilho, pode ter sido um gatilho também, né? Até porque as empresas se fecharam. Né? E muitas empresas não tinham como funcionar de forma remota e tudo mais. Então, foi um momento de repensar tudo. Né? Acho que o pessoal utiliza até o termo reset, foi uma espécie de reset aquele momento. E a tal da comunicação não violenta? O que é essa comunicação não violenta? Você fala muito sobre isso nas suas redes sociais, você trabalha com isso. E como é que se aplica a comunicação violenta dentro do ambiente corporativo? Então, aqui fala para você uma professora, né, de gestão, aqui fala para você uma gestora, né, à medida que eu estou no mercado hoje com a consultoria em bem-estar corporativo. E por que eu escolhi a comunicação não violenta como uma das pernas importantes desse trabalho de consultoria? Primeiro, porque eu vejo na comunicação não violenta um instrumento muito importante, muito forte, muito potente para lidar com o adoecimento. Por que eu vejo isso? Porque, veja bem, a comunicação é um artefato cultural. A gente se comunica o tempo inteiro. A gente está aqui agora fazendo isso, se comunicando. Eu me comunico verbal e não verbalmente o tempo inteiro. E essa minha comunicação ela pode ser uma comunicação violenta, agressiva, incisiva, que pode levar ao adoecimento desse colaborador. Ou essa comunicação pode ser uma comunicação extremamente assertiva, cuidadosa, empática. Tá certo? Essa comunicação pode ser uma comunicação julgadora, moralizadora. A gente vive numa lógica de polaridade o tempo inteiro, né? Certo e errado, bem ou mal, não é verdade? Direita e esquerda, a gente vive numa lógica de polaridade o tempo inteiro. E até que ponto essa polaridade, esse julgamento moralizador, não adoece o outro, ou adoece o outro. Então, eu vejo a comunicação não violenta, Vinico, primeiro como uma filosofia de vida. Mas como eu sou cientista, sou professora, a comunicação não violenta ela tem um respaldo científico. A comunicação não violenta é uma teoria, uma proposta de um autor norte-americano chamado Marshall Rosenberg, um psicólogo norte-americano, que descobriu, depois de anos da psicologia clínica, que muitas das patologias relacionadas a adoecimento são fruto da comunicação, da maneira como eu comunico com o outro. Então, quando a gente para pensar em conflito, quando o conflito chega ao extremo, que vira a agressão verbal, a agressão física, é porque ele começou por um processo de comunicação. Então, como é que eu faço para pensar a minha comunicação enquanto gestor? Como é que eu faço para pensar a minha comunicação enquanto colaborador? Como é que eu faço para pensar a minha comunicação no meio associativo? E o impacto que essa comunicação gera ao outro. A dor que essa comunicação pode gerar ao outro. Então, quando a gente vê os números, os cases de adoecimento, para analisar, que quando a gente para escutar isso, a psicologia é muito precisa nisso, né? A psicologia clínica, principalmente. Quando a gente para escutar, alguém sempre vai falar assim, não, mas alguém me falou assim. Não, mas alguém me apontou o dedo. Não, mas alguém me disse que eu estou errado. Mas alguém me julgou. Não é? E isso está associado ao mundo mercadológico. Por quê? Porque o mundo mercadológico, às vezes, ele é muito cruel. É a meta pela meta, é a produção pela produção. Dentro do mundo do negócio, a gente vai encontrar vergonha, medo. A gente vai encontrar constrangimento. A gente vai encontrar humilhação dentro do meio organizacional. E a humilhação ela é fruto de uma comunicação, seja ela verbal ou não verbal. O constrangimento também é fruto de uma comunicação, seja ele verbal ou não verbal. Então, eu passei a olhar para a comunicação e pensar o seguinte, eu escolho a comunicação não violenta como professora, eu escolho a comunicação não violenta como cidadã, eu escolho a comunicação não violenta como gestora. Se eu escolho a comunicação não violenta como gestora, eu escolho a comunicação não violenta como liderança. Eu quero dizer o quê? Que o líder tem um papel importantíssimo dentro do contexto organizacional. E ele tem um papel importantíssimo para fomentar esse bem-estar corporativo. E esse bem-estar corporativo vai ser esse fruto de uma comunicação. Porque a gente se comunica, a gente precisa se comunicar o tempo inteiro. Excelente. E você falando a respeito da comunicação não violenta e como no ambiente mercadológico é muito comum você ver
situações onde colaboradores se veem em situações tão complicadas, às vezes de humilhação, de adoecimento, de fato. Isso é uma realidade. A gente não está falando aqui nada de outro mundo. Isso acontece. A gente presencia isso muitas vezes. Como é que a gente identifica? Quais são os sinais que a gente pode identificar quando um colaborador está já num processo de adoecimento em decorrência dessa comunicação violenta por parte da liderança, por parte do próprio responsável da empresa? Quais são os sinais que o próprio líder que está preocupado com o seu colaborador ele pode identificar nesse colaborador? Perfeito. Então, vamos lá. Eu poderia te dizer que, às vezes, o silêncio é uma forma de comunicação. Então, quando o colaborador silencia-se, a gente para observar, tem alguma coisa errada. Quando o colaborador não se conecta com a gestão, não se conecta com missão, visão e valor da empresa, quando o colaborador não se engaja, quando o colaborador não tem vida associativa no ambiente de trabalho, quando ele não quer participar, dos festejos da organização, quando ele opta por entrar às 18 horas da manhã e sair às 18 sem conversa, ele apenas vai lá fazer o trabalho dele. Quando a gente percebe que o colaborador está em um mundo paralelo ao mundo do trabalho, pode acender a luz que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque o que acontece? O silêncio é uma forma de comunicação? Eu posso encontrar eu posso encontrar sinais de adoecimento de várias ordens no ambiente de trabalho, que são fruto dessa comunicação equivocada, dessa comunicação violenta, através até mesmo da ausência do colaborador. Quando a gente fala tanto em absenteísmo, não é? Existe um mito, às vezes um mito no senso comum que absenteísmo está associado à preguiça. O funcionário não vem porque está com preguiça. Não necessariamente. O absenteísmo, que é uma ausência, às vezes uma ausência, eu tô presente no meio corporativo, eu estou lá fisicamente, mas eu não estou psicologicamente, eu não estou mentalmente. Eu não estou por quê? Porque eu não me conecto com a maneira como você me trata enquanto gestor. A maneira como você me trata é absurda, é violenta, é agressiva. Né? A maneira como você se dirige a mim é uma maneira vexatória. Então, eu só estou ali fisicamente, mas eu não estou conectado com a empresa, eu não estou engajado com a empresa, eu não estou de corpo presente, vamos colocar assim, na empresa. Então, o silêncio é um sinal de que tem alguma coisa equivocada. Não é? A falta de engajamento é outro sinal que tem alguma coisa equivocada. O desinteresse do colaborador em se conectar com a empresa, se conectar com missão, visão e valores, se conectar com outros colaboradores, também é um indicador. Tá certo? E eu posso chegar a indicadores extremos, como, por exemplo, os atestados. Né? Então, quando o colaborador começa a apresentar muitos CIDs, né, que a gente vai entrar na discussão sobre isso, né, é um CID, transtorno de ansiedade generalizada, o próprio burnout, são indicadores de adoecimento. São indicadores de adoecimento que podem decorrer de um processo de comunicação. Espera aí, eu não estou dizendo que a empresa é culpada por tudo. Não é sobre isso. Eu estou dizendo que o trabalho é uma extensão da minha casa. Né? A gente passa mais tempo no trabalho do que na nossa própria casa. Então, se o trabalho é uma extensão, se o trabalho é o meu segundo lugar, o segundo lugar que eu convivo, que eu passo a maior parte do meu dia, esse lugar pode ser um lugar saudável ou não. Esse lugar pode ser um lugar que, às vezes, eu já chego no trabalho adoecido. Pode ser que eu já vim de uma família, de uma casa, de uma estrutura, de uma família disfuncional. A minha família é muito violenta, tem práticas de violência no sentido da comunicação. E eu chego na empresa, chego no trabalho e também sou bombardeado. Isso me leva a uma lógica de adoecimento muito grande, e que não estou dizendo que a culpa é da empresa, mas estou dizendo que, às vezes, a empresa ela reforça essa lógica de adoecimento. Ou a empresa pode ser o lugar em que eu tenho vínculos seguros, como eu disse anteriormente, e que eu chego assim, Vini, hoje eu não estou legal, cara. Por quê? Não, cara. Estou com um problema lá em casa, a situação está assim, assim, assim. E aí eu encontro em Vini acolhida, empatia, escutativa. Vini me acolhe, e a partir daquele momento ali, de repente eu encontro até uma alternativa, uma orientação de Vini, talvez para um acompanhamento psicológico, sabe? E as relações vão se estreitando, e o ambiente de trabalho, que pode ser nocivo, também pode ser um lugar de agregamento, de conexão. Entende? Então, é mais ou menos assim que eu vejo, que são muitos os sinais. Mas a gestão, Vini, ela tem que estar aberta, ela tem que estar interessada em ver isso. Né? O gestor de hoje, o gestor do século XXI, ele precisa enxergar o humano. A gente veio em momento de disruptura, né? A gente vem de anos e séculos de quebra de paradigmas. Então, a gente vem de um momento em que o que importava muito na indústria era a máquina, na empresa. A gente vem em momentos em que o que importa muito dentro da empresa é a inteligência artificial. E hoje a gente vive um momento em que a inteligência artificial precisa coexistir com o ser humano, e que esse ser humano está precisando ser visto, está precisando ser notado. Porque ele ainda é a pessoa, ele ainda é a força que produz a própria inteligência artificial.
Então, eu vejo quebras de paradigmas, eu vejo rupturas bem importantes no mercado, sabe? E eu acho que você, como gestor, eu, como gestor, eu acho que quem nos escuta, que é gestor, quem nos vê, que é gestor, precisa estar muito sensível a isso. Boa. Essa questão da comunicação violenta, Gardini, está diretamente ligado com a questão do assédio. Sim. Que é outro ponto, né? Que, inclusive, é crime. Sim. Assédio. Crime. E uma coisa que muitas pessoas, às vezes, desconhecem é que o assédio moral não necessariamente é, por exemplo, de uma liderança para um liderado. Exatamente. Pode acontecer de liderado para liderado, ou, quem sabe, de um liderado para um líder. O assédio moral ele pode embarcar todas as relações. Sim. Que se explicasse Sim. para o ouvinte, para quem está assistindo, Sim. o que é o assédio moral. Pronto. Então, vamos lá. Aqui fala um gestor, uma administradora, não fala um profissional do direito, tá certo? Respeito a cadeira do direito, tá? E quem discute isso com mais profundidade. Mas, veja bem, primeira questão, vamos colocar o seguinte. O ano passado, né, entrou em vigor a Lei 14.457, que ela diz que não só que o assédio moral é crime, mas que ela diz que as empresas precisam ter medidas preventivas contra assédio moral. E aí, quando essa lei é sancionada e esse dispositivo entra em vigor, as empresas precisam abrir os olhos. Por que elas precisam abrir os olhos? Porque elas estão dizendo assim, você vai ser penalizada. Geralmente, brasileiro só sente quando ele é penalizado. Não é verdade? Enquanto ele não é penalizado, ele não sente na pele que ele precisa mudar o comportamento dele, a postura dele. Então, o assédio moral, ele é um conjunto de práticas que são reincidentes. Então, digamos, se eu coloco o meu colaborador numa condição de vergonha insistentemente, aquilo pode ser configurado como uma prática de assédio moral. Se eu falo alto com o meu colaborador, se eu sou indiferente ao meu colaborador, se eu entro e saio, deixo ele falando sozinho o tempo inteiro, se eu ignoro o que ele fala, se na hora que ele vai falar eu interpelo ele e eu não deixo que ele fale, se eu ajo com medidas de comunicação agressiva com ele, se isso acontece reiteradamente e ele consegue provar isso, né, isso pode ser configurado como uma prática de assédio moral. Tá certo? E o que acontece? Junto com o assédio moral, tem algumas variáveis que a gente precisa considerar. Medo. Eu tenho medo de falar. Por quê? Porque meu gestor vai me coagir. Certo? Eu me sinto envergonhada ao falar. Por quê? Porque eu não tenho coragem de falar, porque eu acho que alguém vai me rechaçar. Assédio. Tá? Eu me sinto, o meu lugar de trabalho é um lugar que eu me senti humilhada inúmeras vezes. Assédio. Entende? E aí o que acontece? O Ministério Público está muito atento a isso. E ele tem recebido denúncias e muitas denúncias. Você ter ideia, a gente tem uma média de 6 mil denúncias por mês de assédio moral. Quer dizer que, assim, em quanto tempo essas denúncias são apuradas, é outra história. Mas uma média de 6 mil denúncias por mês é um número muito grande. Porque cada vez mais, eu, enquanto colaborador, estou tomando consciência do que é esse assédio moral. Estou me vendo em uma condição de assédio moral. Estou dizendo assim, não quero naturalizar mais isso. Não é? Eu quero colocar uma mão aqui, um basta nisso. Junto com o assédio moral, às vezes caminha um assédio sexual. Ou eu não sei se começa primeiro o sexual, para depois o moral e vice-versa, né? É uma linha muito tênue, mas os dois caminham muito, estão muitas vezes lado a lado. E o que você colocou é cirúrgico, sabe por quê? É muito preciso, porque, veja bem, na condição de gestora, eu posso assediar, não é que eu possa, né? Mas acontece do assédio ser horizontal ou vertical. Eu posso assediar o meu colaborador, mas também acontece do colaborador assediar o gestor. É mais difícil? É. Até por medo, por uma questão hierárquica, mas acontece. O assédio pode ser de colaborador? Pode. Eu, Gardênia, já vivi situações de assédio no ambiente corporativo. Já vivi. De assédio moral como de assédio sexual. Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Porque hoje, com certeza, eu iria me posicionar. Tá certo? Talvez não chegasse à instância de uma denúncia, precisasse de uma denúncia no Ministério Público, mas antes dele configurar como assédio, eu colocaria uma mão, eu frearia ali aquele processo. Sabe? Mas o que acontece? Está sendo construída uma cultura de consciência do que é o assédio por parte do colaborador, e os gestores estão começando a olhar para isso e perceber que isso é uma realidade. Não é nem, Vini, para a gente não estabelecer aqui quem é algoz, não estabelecer um julgamento. Não é que a empresa é ruim, que o gestor é ruim, não é só sobre isso. É porque, como nós somos seres com uma predisposição à violência, todos nós somos. Então, qualquer indivíduo está sujeito de assediar alguém. Eu, assim como eu já fui assediada, a minha primeira experiência laboral, há 20 anos atrás no mercado, varejista de calçados, quando eu era gestora de uma rede de empresas aqui em Conquista,
Quando eu paro para lembrar, eu vivi situações que, se aquilo tivesse acontecido reiteradamente, eu estaria no lugar de assediador. Mas isso foi há 25 anos atrás, eu não tinha nem maturidade para enxergar aquilo como assédio. Entende? Então, assim, não dá para falar assim, eu não assedio, eu nunca vou assediar. Não. O assédio pode estar em mim, eu posso partir. Pode partir de mim o assédio. Assim como eu posso estar na condição de vítima, entre aspas. Mas é uma discussão que tem sido prospectada, e qual é a relação disso com a comunicação? De novo, se a comunicação é um artefato cultural, tudo começa pela comunicação, verbal ou não verbal. Então, por onde começa o assédio? Começa pela comunicação. Por onde começa o assédio moral? Começa pela comunicação. Comunicação escrita. Eu lembro de uma situação, acho que cabe esse exemplo aqui, de uma empresa que eu trabalhei aqui em Conquista, em que o gestor da RH recebeu um e-mail do gestor geral, e que o e-mail era um texto absurdamente agressivo, com uma prova cabal de assédio moral. E ele foi juntando esse e tantos outros e-mails, pronto, Ministério Público. Entende? Então, a comunicação escrita, a comunicação falada, a comunicação comportamental, a comunicação dos gestos, são caminhos que podem levar ao assédio moral e ao assédio sexual e outras formas de assédio também. Cadene, e é o que você coloca como, como posso dizer, grande motivação para esse tanto de casos? Você falou aí, você trouxe um número muito chocante, 6 mil denúncias só no Ministério Público. Sim. É claro que tem uma subnotificação gigantesca. Claro, com certeza. O que quais são as motivações para que esse tanto de acontecer, esse número gigantesco de assédio, também existe os casos de subnotificação, mesmo sabendo que existem consequências legais para isso. Sim. Ou seja, existem sanções legais, tanto a parte jurídica da coisa, como também todo o efeito psicológico que o colaborador vai sofrer, enfim. Por que ainda acontece isso e de forma tão reiterada? Pronto, então acho que nós temos duas perguntas aí, né? Primeiro, ou não sei se uma vem primeiro ou a outra vem depois, mas vamos tentar organizar aqui as ideias. Então, o que acontece? O assédio é uma realidade? O que é um assédio é uma realidade? Porque a violência é uma realidade. Ponto. Né? A violência existe desde quando existe ser humano. Por quê? Você falou aí, quando você falou da minha história, eu falei para você assim, olha, sou facilitadora em comunicação não violenta e sou facilitadora de círculo de construção de paz. A gente estava conversando aqui anteriormente, né, nos bastidores, falando sobre a justiça restaurativa. Então, veja bem, a violência está para a condição humana. Nós somos seres violentos. Ou nós somos seres pacificadores. Sabe aquela ideia do yin yang, né, o preto e o branco? Nós temos um lado red, nós temos um lado compassivo, um lado humano, e nós temos um lado agressivo também, um lado violento. O que faz com que o meu lado violento prevaleça em detrimento do meu lado compassivo? Vai depender de um monte de coisa. Vai depender da minha inteligência emocional, vai depender dos valores familiares, da minha história familiar, de como eu fui formado enquanto pessoa, enquanto cidadão, os valores que os meus pais me ensinaram. Vai depender de um núcleo familiar de disfunção, ou de um núcleo você tem filho agora, de um núcleo familiar estruturado, em que eu ensinei meu filho desde pequeno que ele não podia bater no colega, que ele tinha que, sabe? Então vai depender de uma série de questões. Mas nós somos seres que ora somos violentos ou ora somos compassivos. Então, peraí. Então, por quê? Se a comunicação é um artefato cultural, Vini, a violência é cultura. A violência é cultura, Vini. Então, assim, eu vim de educação que minha mãe falava assim, se você apanhar na escola, quando você chegar, você apanha de novo. Que ela falava assim, se você apanhar na escola, devolva. Mas, graças a Deus, eu sempre fui muito covarde. Então, na escola, eu nunca bati em ninguém. Então, veja bem, eu quero dizer o quê? Que eu ensino o outro a ser violento. É cultural, violência é cultura. Então, qual é a escolha que eu faço enquanto pai, mãe, gestor, educador? Eu escolho por ensinar a violência ou eu escolho por ensinar a pacificação? E esses valores vão crescendo, seja como cultura da violência, seja como cultura da pacificação. Ponto. Essa é a primeira pergunta. Qual é a segunda pergunta? Por que os números são tão altos? Porque eu venho criando coragem para falar sobre isso. Assim como a gente passou o Setembro Amarelo, e eu fiz alguns trabalhos em algumas empresas, onde eu fui falar de suicídio dentro de uma empresa. Poxa, um gestor abrir o espaço para falar de suicídio dentro do seu negócio, que a gente está vivendo um momento de ruptura, sim, tá certo? E por que os números são altos? São 6 mil, mais de 6 mil denúncias por mês. Porque eu, enquanto colaborador, eu, enquanto cidadão, eu venho tendo consciência do que é o assédio moral. Eu não sabia o que era. Talvez porque não sabia o que era, eu não denunciava. Entende? Talvez por acreditar que não desse em nada, eu não denunciaria. Para que eu vou denunciar? Vou me expor?
eu vou ser ridicularizada, por que eu vou denunciar? Então, o próprio medo, o próprio desconhecimento, o próprio desconhecimento sobre o que é o assédio moral faz com que a gente não fale sobre o assédio moral. Assim como o próprio desconhecimento do que seja o suicídio, a motivação do suicídio, faz com que a gente não queira falar sobre suicídio. Existe um tabu sobre suicídio, assim como existe um tabu sobre o assédio. Existe um tabu sobre o assédio sexual. Existe. Porque na cabeça do senso comum, muitas vezes o assédio sexual, a culpa está na mulher. Porque a mulher usou a roupa equivocada. Entende? Então, quando esses tabus existem, fica difícil de falar. Quando fica difícil de falar, fica difícil de ter coragem para denunciar. Então, os números têm crescido porque tem ocorrido uma consciência do que é o assédio e uma consciência de que eu não quero estar nesse lugar de assediado. E, na condição do gestor, eu estou querendo levar essa discussão para o ambiente de trabalho porque eu também não quero ficar no lugar do assediador. Importante. Não é só porque eu posso ser penalizado dentro da perspectiva do direito, do Ministério Público, mas é porque, na condição de ser humano, eu não quero ser responsável pela dor do outro. Eu não quero ser responsável, eu não quero ser lembrado como o gestor que assediou. Eu quero ser lembrado como um gestor que você passou pela minha empresa, viveu uma experiência muito bacana, e você seguiu, porque a gente passa por empresas. Ninguém fica ad eterno em lugar nenhum. Entende? Então, eu prefiro lembrar das experiências que marcaram a minha vida profissional positiva do que as experiências que marcaram a minha vida profissional de maneira negativa. Entende? Então, eu vejo que vem, ainda que seja um movimento lento, vem ocorrendo um movimento de desnaturalização. Até onde eu vou naturalizar a violência? Na escola, no esporte, dentro da minha casa, no ambiente corporativo? Ou eu vou desnaturá-lo, eu vou falar assim, não, eu não quero isso. Inclusive, eu venho de um exemplo muito bacana, né? Eu não vou citar o nome, mas de uma empresa no Centro Industrial de Conquista, que a placa está lá, ó, aqui não há espaço para. A gente denuncia sim. A empresa tem um canal de ouvidoria. Ela está lá para ouvir. É difícil? Sabe, porque na condição de gestor, eu vou abrir esse espaço. E quantas situações podem acontecer, às vezes, de oportunismo? Às vezes, o colaborador não está sendo assediado, mas ele é oportunista. Ele está usando de má fé. E ele quer colocar a empresa numa saia justa. Entende? Então, isso é absolutamente desafiador. Precisa ter muita coragem para o gestor falar assim, eu vou enfrentar esse mal, porque eu não quero coadunar com o mal. E eu quero construir uma cultura preventiva contra assédio. Eu vejo que a comunicação é um caminho para fazer isso. E eu estou disposto a me treinar, a me capacitar enquanto gestor para ter uma comunicação mais assertiva. Eu quero que a minha equipe também esteja disposta a ter uma comunicação mais assertiva, porque é isso que eu quero para o meu negócio. É interessante essa questão dessa empresa, né, que é difícil. Imagine você abrir um canal de ouvidoria, até a ouvidoria de canais de comunicação, de instituições que já estão muito estabelecidos, não funcionam direito. Quer ver um exemplo aqui? A própria gestão pública, por exemplo. Eu falo porque eu sou um usuário da ouvidoria. E eu posso dizer com propriedade que é bem falho. Sim. Mas agora eu fico imaginando, imagina se não tivesse. Pronto. Se eu entendo que é falho, que poderia melhorar, mas imagina se não houvesse a ouvidoria. Então é muito importante esse ponto que você trouxe. Continua nosso bate-papo aqui. Assim, enquanto você foi falando, eu me lembrei de um autor, Dale Carnegie, e eu falei assim, poxa, faz todo sentido o que ele fala e o que Gardner está dizendo. Está complementando. Ele fala assim, a questão de gestão de conflitos, e ele fala, como você resolver um conflito? Aí ele coloca assim, faça as duas partes se sentirem importantes. Pronto, perfeito. Perfeito. Já falo desse autor, né? Já. Então, eu queria trazer esse papo para a gestão de conflitos. Como é que a comunicação não violenta vai entrar nessa questão da mediação do conflito? Sou fã desse menino, viu? Esse menino foi meu aluno. Mas por que eu sou fã? Porque, veja bem, olha o que você falou, como é precioso o que você falou. Veja bem, conflito faz parte da vida. Não existe vida sem conflito. Porque conflito é sinal de que você pensa de um jeito ou pensa de outro. E todos nós pensamos diferente uns dos outros. E quantos nós somos? Quantos são dentro de uma empresa? Quantas cabeças dentro de uma empresa com pensamentos opostos? Certo? O problema está no conflito, não. O problema é o que eu faço com o conflito. O problema é o que eu faço com o conflito. Então, veja bem, se eu faço as duas partes escutarem, eu entendo que as duas partes são importantes. E qual é o caminho do meio que eu encontro para gerir esse conflito? Quando a gente fala de conflito, a gente fala muito de negociação, que não é pela perspectiva só da remuneração, da lucratividade, né? Mas é do ganha-ganha e não da polaridade. Então, eu tenho um conflito dentro do contexto organizacional,
Você tem um pensamento, eu tenho outro. Eu quero uma coisa e você quer outra. Como é que a gente faz para você ganhar e eu ganhar também? Como é que a gente faz para encontrar o caminho do meio? E o caminho do meio, Vini, ele só vai vir dentro do contexto organizacional se eu entender que o que você diz é importante e o que eu digo também é importante. O que você pensa é importante e o que eu penso também é importante. Quando o gestor olha e favorece A em detrimento de B, acabou. Quando o gestor favorece a equipe A em detrimento da equipe B, acabou. Quando o gestor reconhece a equipe A, mas não reconhece a equipe B, também acabou. Não tem. Porque não vai haver nenhuma perspectiva de conexão entre ele e a equipe. Porque o favoritismo é uma condição para o adoecimento. Favoritar alguém quer dizer excluir alguém. Né? Quando eu estudo o processo decisório, eu estou escolhendo um A em detrimento de B, então quer dizer que B é ruim. Não é verdade? Então, o caminho do conflito, o caminho da gestão do conflito é justamente o caminho de dar escuta, espaço de escuta para as duas partes. Ou para as 10 partes. Respeitar o ponto de vista das 10 partes. Não julgar moralmente nenhuma das partes. Adotar uma postura de empatia, que não é me colocar no lugar de nenhuma dessas partes. Eu não consigo me colocar no teu lugar. Primeiro porque você é um homem ou sou uma mulher. Seu mundo de vida, seu modo de viver é completamente diferente do meu. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo, no movimento de empatia, tentar olhar a partir da tua lente. Para respeitar o que é importante para você, o que é significativo para você e, assim, entender o teu lugar, o teu espaço. Então, a gestão de conflito, ela perpassa justamente por esse ponto que você colocou, de abrir espaço de escuta, sem julgamento moralizador, isso é comunicação não violenta, de adotar uma postura de empatia e entender, principalmente, Vini, quais são os sentimentos e necessidades que estão por trás desse conflito. Vini, veja bem, ninguém levanta uma bandeira por nada. Ninguém levanta uma bandeira à toa. Quando eu levanto uma bandeira, quando eu digo assim, olha, eu não estou bem por isso, eu preciso disso, eu estou dizendo o seguinte, tem uma necessidade minha que está gritando aqui. Está gritando. Eu sou responsável por atender todas as suas necessidades como gestor, eu não sou responsável por atender todas as suas necessidades. Mas, como gestor, eu sou responsável por entender quais são as suas necessidades e olhar o que me compete na condição de gestor. O que me compete eu devo fazer, o que não me compete, mas que eu posso ajudar, e viabilizar que essas necessidades sejam atendidas. Sabe por quê? Todos nós somos movidos por necessidades. Isso não é só Maslow, lá em administração, pirâmide das necessidades hierárquicas, isso é psicologia. Todos nós temos necessidades. Então, a gente tem necessidade de respeito, necessidade de conexão, necessidade de escuta, necessidade de dignidade, necessidade de pertencimento. Então, quando essas necessidades são desrespeitadas, automaticamente, sentimentos muito ruins são aflorados. E como é que eu mostro os sentimentos? Como é que eu represento esses sentimentos? Através da violência. Quando a gente assiste aquele filme, né, Divertidamente 1 e 2, é exatamente aquilo. As nossas emoções, elas falam por meio do nosso comportamento. Concorda? Então, quando o Marshall Rosenberg ele fala assim, por trás de toda atitude violenta, há sempre uma necessidade não atendida. Então, a gente está diante do conflito por quê? Que necessidade tua não está sendo atendida enquanto colaborador, já que a gente está falando de organizações? Que necessidade minha não está sendo atendida enquanto gestora? Vem cá, Vini, vamos conversar? Eu sei que isso é importante para você, mas isso também é muito importante para mim. Como é que a gente faz para chegar aqui? Não quero te convencer. Não quero te convencer que você está errado ou que você está certo. Eu estou tentando entender qual é a tua necessidade. E eu queria que você tentasse entender no movimento de empatia, que é de ir e vir, qual é a minha, e vamos tentar chegar num acordo? O que pode ser bom para você e bom para mim? E aí todo mundo ganha. É desafiador. Difícil pra caramba. Mas a ciência está aí, os estudos estão provando, a literatura está provando que é o único caminho, Vini, salutar para o engajamento. O resto é coach, mercado mentiroso, mídia de baixa qualidade, que a gente está acostumado a encontrar na internet. O resto, na minha percepção, enquanto gestora, professora, pesquisadora, o resto para mim é oba-oba. Certo? Então, o resto é uma lógica muito fácil de ser vendida, comercialmente falando, né? Mercadologicamente falando, que é o mundo... Não é preconceito com relação a coach, não, tá? Eu vejo muitos profissionais de coach com um lugar muito certeiro no mercado, mas também vejo muito oba-oba. Tá certo? Então, é sobre imersão, é sobre também autoconhecimento, é sobre também mudança de mindset, é sobre também o que eu quero para a minha gestão, o que eu quero para a minha empresa, que tipo de relação eu quero construir com esse colaborador, com essa equipe, com esse consumidor, com esse fornecedor. É muito sobre isso.
Excelente. Você foi falando da questão do princípio ganha-ganha. Eu lembrei Sim. também de outro autor que ele fala muito sobre isso, que é Steve Covey. Sim. Deixa eu falar de Steve Sim. Covey. Ele tem até uma fundação nos Estados Unidos, a Fundação Covey. Ele faleceu, acho que ele caiu de bicicleta e morreu. Nossa. Mas ele tem uma obra fantástica e ele fala sobre o princípio ganha-ganha. Ele coloca o princípio ganha-ganha como a única forma de você ter um crescimento sustentável em qualquer organização. O princípio ganha-ganha, eu me recordo que ele traz todos os outros tipos, né? O princípio ganha-perde, perde-ganha, ele vai explicando cada um e como não dá certo. E em um dado momento do livro, ele contando que estava na palestra e falando um pouco também. Ele não falava com esse tema comunicação não violenta, mas é tudo que você acabou de dizer. Sim. E era para empresários, e um dos empresários se levantou, e ele contando isso no livro, e ele falando assim, que não, isso aí não dá certo na minha empresa, isso não dá certo na minha organização. Aí ele perguntou, e como é que você resolve na sua organização? Aí o empresário respondeu, comigo não foi essa palavra, mas tipo assim, tiro, porrada e bomba. Aí o Steve Covey perguntou assim, e quem cata os cacos depois? Nossa, forte. E depois ele completou, e assim que você trata o seu cliente também? Eu cheguei até a arrepiar quando Nossa, eu lembro muito forte. quando ele fala. É excelente, completando, batendo um papo aqui com o autor. É justamente isso, não tem como você, na organização, e isso você ultrapassa todos os meios da organização. É com o cliente, é o princípio ganha-ganha. É com o teu colaborador, é o princípio ganha-ganha. É com o teu liderado, é o princípio ganha-ganha. Não tem onde correr, né? É como cidadão, é o princípio ganha-ganha. Exatamente. Ir e voltar, né? Exatamente. Todo. Esse princípio da empatia, que é muito difícil. Não vamos falar que é fácil. Não, ninguém está aqui dizendo que é fácil. Né? Seria hipocrisia. Acho que a palavra certa é hipocrisia. Hipocrisia dizer que é fácil. Mas quando você coloca esse exemplo aí, vamos pensar, veja bem, eu, consumidor consciente, Vini, eu percebo quando a empresa adota um comportamento dicotômico. Eu percebo. Eu percebo quando a empresa ela faz o funcionário catar os cacos, mas ela quer vender uma imagem de que ela é uma empresa legal para o consumidor final. Eu, como consumidor consciente, eu consigo perceber. A gente consegue perceber. Até porque existe um negócio que não vai morrer nunca, que é o boca a boca, né? Então, assim, o colaborador que cata os cacos, que é fruto desse tiro-bomba, né? Como você colocou. O colaborador que é fruto desse tiro-bomba que você colocou, ele dissemina isso. Ele fala, trabalhei em tal empresa, nossa, horrível. O dono não dava nem bom dia. O dono me tratava como animal, me tratava como bicho. Aí o cliente fala assim, poxa, lá? Mas eu compro lá, eu acho o atendimento tão sensacional. Vai lá, trabalha lá uma semana para você ver como é que é. Então, esse boca a boca, e a gente está numa cidade muito grande, né? A gente está em uma cidade muito potente, com relação a comércio, com relação a práticas mercadológicas. E a gente sabe que, ao mesmo tempo, a gente está numa cidade com um comércio muito familiar, com empresas familiares. A gente está numa cidade em que esses discursos disseminam. Então, é muito comum a gente escutar que, dentro de Conquista mesmo, né, que tal empresa tem esse comportamento. E quem fala é o próprio funcionário, que fala para um consumidor e que isso toma uma proporção absurda. Então, não adianta, gente, porque assim, o que é errado, ele vem à tona. Não tem para onde correr. Então, se eu estou dizendo que eu levanto uma cultura de ganha-ganha, de gestão de conflito, uma cultura que eu quero levantar uma cultura pacificadora dentro do meu ambiente de trabalho, que eu sou a favor da não violência no ambiente de trabalho, que eu luto por uma comunicação assertiva, que eu sei que não é fácil, mas eu estou tentando me melhorar como gestor. É isso que eu quero para a minha equipe. Se eu estou levantando essa bandeira dentro da minha empresa, e se ela não for verdade, o próprio consumidor percebe. Isso lá na ponta. Entende? E esse efeito ganha-ganha, realmente, como você falou, é para o meu colaborador, que é o meu cliente interno, né? Endomarketing puro, é o meu cliente interno, e é para você, meu consumidor final. Então, assim, quando a gente estuda administração, eu trabalho muito também com o modelo Disney de gestão, a gente percebe que existem empresas que têm um olhar muito cuidadoso para o cliente e triangula esse olhar cuidadoso que ela tem com o cliente para o colaborador. Porque, de certa forma, não há dissociação, não. Cliente é cliente, seja cliente interno, seja cliente externo. Então, eu não posso propor uma lógica de ganha-ganha para o meu consumidor final, porque eu quero dele o lucro, eu quero tirar dele o lucro, e dentro da casa, dentro da empresa, eu sou ditador. Eu sou alguém que eu escracho, desculpa o termo. Eu sou alguém que eu não tenho nenhuma consideração, que o humanismo dentro da minha gestão é uma palavra que não existe. Então, não. Vai chegar um momento que aquilo vai vir à tona e aquilo vira um efeito contrário para a empresa. Isso compromete completamente a imagem da empresa. Não é verdade? Porque lá fora a gente sabe quem é A e B no mercado.
A gente sempre sabe quem é A e B no mercado. Aquela ideia, acho que tem muito gestor que pensa que, às vezes, pensa que é muito ultrapassado, principalmente dentro da academia, Gardênia, mas a teoria do Homo economicus, 90% das organizações hoje, eu acredito que trabalham, principalmente as empresas pequenas, de pequeno porte, trabalham nessa lógica, sim, que o colaborador está ali só por causa do dinheiro. Sim. Então, é como se fosse, eu tenho que tratá-lo ali porque ele não está por mim. É eu sozinho, aquela ideia de nunca se colocar no lugar do outro. Infelizmente, tem muito a avançar ainda. Você trouxe aqui que está tendo esse trabalho de conscientização, a pandemia foi um marco, só que existe ainda um caminho muito árduo para se vencer esse sentido. Eu vejo isso uma prática muito comum. Vem melhorado muito, mas eu acredito que tem muitas empresas ainda que trabalham dessa forma. Porque a gente conversa com as pessoas, né? As pessoas reclamam, como você falou. Sim. E hoje tem uma coisa chamada rede social, sim, que nada fica em sigilo mais. Todo mundo abre uns stories e vai falar a sua percepção da empresa, vai falar como consumidor. Então, tem esse canal de comunicação a mais. Fala um pouquinho dessa questão do clima organizacional. Eu queria que você falasse um pouco do papel do líder nesse sentido, sim, de trazer um clima organizacional, que seja um bom clima organizacional, imbuído dessa comunicação não violenta. Qual o papel do líder nesse contexto? Pronto, vamos lá. Então, veja bem. A gente não está querendo provocar aqui a ideia de que a culpa é do líder. Até porque na comunicação não violenta, a gente não trabalha com culpa. A palavra culpa não existe. A gente trabalha com responsabilização. O líder é responsável. O líder é responsável por uma cultura pacificadora, por uma cultura assertiva, por uma cultura empática de comunicação dentro da empresa. Primeiro, porque subentende-se que se ele é líder, ele está num posto, porque intelectualmente ele é preparado para isso, tecnicamente ele é preparado para isso, e subentende-se que ele tem experiência, anos de casa, que o levaram àquela condição de liderança. Tá certo? Então, cabe ao líder fomentar a cultura da pacificação, da assertividade, da empatia dentro da empresa, cabe à liderança. Isso tem sido disruptivo? Tem sido. Por quê? Lembra, eu gosto daquele clássico que a gente assiste à administração? A gente está acostumado com o Diabo Veste Prada, aquele tipo de liderança daquele filme. A gente está acostumado com lideranças do tipo que a gente viu lá em tempos modernos. A gente está acostumado com modelos de liderança que não eram lideranças, que eram modelos de chefia. Porque o século XIX parece que não virou, parece que ele ainda está. Na prática da gestão, parece que o século XIX ele ainda existe em algumas práticas, algumas condutas, né, de liderança. Mas o que ocorre? A gente vem lidando com números, muito importante, de novo trazendo por números, né? Tem uma autora norte-americana, que eu acho que eu lhe indico, se você não leu ainda, chamada Brené Brown, né? E ela não é da gestão, ela é uma assistente social. E há mais de 20 anos ela estuda liderança, vamos colocar assim, mas ela estuda uma palavrinha muito importante chamada vulnerabilidade. Vulnerabilidade. E ela foi estudar vulnerabilidade dentro da Microsoft, dentro do Google, dentro de muitas empresas multinacionais, empresas de absurdo alcance, e ela foi estudar o efeito dessa vulnerabilidade. E ela entendeu o seguinte, Vini, mais ou menos assim, quando a liderança ela ocupa um lugar de status, ela coloca aquele terno dela, aquela gravata de milhões, ela não conecta. Porque o que conecta gente a gente é a humanidade. E humanidade vem de vulnerabilidade. Humanidade não vem de cargo, humanidade não vem de status, humanidade não vem de salário alto, humanidade não vem de título de CEO, C-level, qualquer coisa do tipo. Humanidade vem de vulnerabilidade. Então, onde é que fica a liderança nisso? A liderança fica no papel de entender que ela é um agente de transformação dentro da gestão e ela é um agente de construção de uma cultura de liderança. Já que a gente está num momento político, não quero polemizar, viu? Por favor, segura aí, tá? Por que a gente vive num país que a gente vive com tanta desigualdade social, com tanta corrupção, com tanta desigualdade de gênero, desigualdade de raça, tanta forma de desigualdade? Porque a gente tem dificuldade em construir lideranças. A gente tem dificuldade em validar a cultura de liderança, a cultura da construção de lideranças, vamos colocar assim. A gente está muito mais na condição de ser liderado do que de ser líder. Não que ser liderado seja ruim. Eu posso estar ocupando esse lugar de maneira oscilatória. Ora eu sou liderança, ora eu sou liderado. Isso faz parte da vida. Mas o que eu quero dizer com isso? A nossa própria construção, como a gente foi colônia de exploração, a gente não foi colônia de povoamento, então a gente carrega uma herança cultural muito pesada nesse sentido. A história está aí para mostrar. Então, como a gente tem dificuldade de formar lideranças, a gente tem dificuldade de construir uma lógica emancipatória de pensamento,
um pensamento crítico no ser humano, no indivíduo. Então, o papel do líder é o papel de formar novas lideranças. Porque ninguém é substituível, não, Vini. Hoje eu estou como gestora, amanhã eu não estou mais. E aí? Eu sou insubstituível? Não sou. A mesma capacidade que eu tenho de assumir um negócio, você também tem. Por que não te empoderar para isso? Por que não fomentar a liderança na minha equipe, ensinar, capacitar, dar condição do colaborador crescer intelectualmente? E, quando você falou de benefício, retomando, o líder que escolhe esse caminho é o líder que entende que fomentar a liderança ou ensinar a ser líder não está associado só a dinheiro. Dinheiro, enquanto benefício, é um tipo de... Eu particularmente, se eu estiver conectado à possibilidade de crescer intelectualmente, eu vou. E eu acredito que muito colaborador quer isso, que é uma oportunidade de fazer uma pós-graduação, que é uma oportunidade de ter um horário mais flexível de trabalho, para poder estudar, sabe? Então, a liderança do século XXI, o que o século XXI pede é que essa liderança assuma o seu lugar de vulnerabilidade. E veja bem, assumir o lugar de vulnerabilidade não quer dizer que eu vou falar assim, olha, eu não sei como fazer hoje, amanhã e depois da manhã. Um líder tem que saber como fazer, sim. Mas o líder tem que falar assim, olha, eu não consigo sozinho. Vem cá, me ajuda. Vini, semana passada você deu uma ideia bacana. Bora ver se isso aqui se aplica? Eu quero te ouvir. Sabe? O líder do século XXI não é o líder que sabe tudo. Não é o líder onipotente, onipresente, onisciente. O líder do século XXI precisa ser o líder que quer aprender com o outro. Inclusive, que tem muito a aprender com o outro e assume essa vulnerabilidade. Porque, como diz a própria Brené Brown, ela fez um estudo, Vini, foram mais de 400 mil dados qualitativos. Entre o mestrado e o pós-doutorado dela, ela só estudou isso, vulnerabilidade. E ela chegou, os dados dela apontavam assim, qual a percepção que eu tenho sobre vulnerabilidade? Fraqueza. Fraqueza, medo, insegurança, não, vulnerabilidade é força. Porque quando um líder, quando o gestor abre a boca e fala assim, eu não sei, preciso de ajuda, pô, que cara forte, velho. Que cara da zorra é esse, sabe? Que está dizendo que não sabe. Eu, enquanto liderada, eu olho e falo assim, não, eu estou aqui, colo com você, estou aqui para te ajudar. Em vez de, não, eu sou líder, eu sou gestor, eu estou dentro do meu título de CEO ou C-Level, estou dentro do meu terno, eu estou dentro da minha polpa de liderança, eu não preciso de você. Automaticamente o liderado olha assim, não precisa não, então vá lá. Se ferre. Vá lá, você não precisa não, então vá lá, faça. Então, a vulnerabilidade é uma carta na manga, no sentido até do crescimento, do autocrescimento, do crescimento pessoal, sabe? Porque quanto mais eu acesso essa vulnerabilidade, mais eu me conecto com a minha essência, que é o quê? A minha humanidade. E como diz a Brené Brown, por trás de todo terno caro, há pessoas. No fundo, só tem pessoas, Vi. Pode ser o gestor, mas pode ser uma réplica de um Steve Jobs da vida. Por trás daquele dinheiro, daquele status, tem um homem que tem problemas com a família, que tem traumas, que tem dores, que de repente está ali vestido naquele terno, mas está morrendo de medo, porque o negócio não vai bem, porque a mulher está no hospital, sabe? Porque está angustiado porque o pai faleceu há uma semana. Então, é sobre essa mudança de mindset que a gente vem pensando. Isso dialoga muito com o que eu chamo de liderança sustentável. Que quando a gente falou, bem-estar corporativo é um conjunto de práticas. Sustentabilidade é um conjunto de práticas. Não existe sustentabilidade só econômica, já que você levantou a polêmica da sustentabilidade, né? Sustentabilidade é, enquanto colaborador, ter direito de entrar na empresa que eu trabalho, ir lá no meu cantinho fazer minha prece, pegar minha Bíblia, eu sou evangélico, pego minha Bíblia e vou ler o Salmo. Mas eu estou lendo o Salmo em uma empresa, eu sou evangélico, em uma empresa que é de matriz africana. Qual é o problema? Nenhum. Isso é sustentabilidade. Então, dentro do contexto organizacional, quando eu olho para bem-estar corporativo, quando eu olho para a liderança sustentável, quando eu olho para a comunicação não violenta, eu olho para uma liderança. Se essa liderança não assumir essa postura de que ele é esse agente de mudança, de mindset, de transformação, a equipe não vai se conectar, porque tem que partir de A. A gente não pode esperar que parta do liderado. Pode até partir do liderado, mas na condição de líder, eu estou num lugar de agente de transformação. Se o líder não puder transformar, Vini, se o gestor não puder transformar, pouquíssimas pessoas poderão transformar dentro do ambiente organizacional. Você foi falando, eu fui me lembrando do caso do atual diretor do IBGE, o Márcio Pockmann, porque os colaboradores fizeram uma carta aberta, e eu fico imaginando assim, quando fui vendo a carta, como é que chegou nesse ponto? Porque os colaboradores do IBGE, eles colocam assim, nós não reconhecemos mais como presidente da instituição. Nossa.
E você sabe qual era a principal reclamação? Não tem diálogo. E tá esse imbróglio todo. Então, é basicamente o que você trouxe para o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o mais importante da nação. Para você ver que a gente não está falando ao léu aqui, é realidade e como isso impacta, por exemplo, num dos maiores institutos do país. A falta de diálogo, a falta de comunicação. Justamente, tem lá uma das reclamações dos colaboradores, essa comunicação mal feita, sem um espaço sem acesso. Sim. Tudo que você acabou de dizer. Sim. Então, a gente não está falando aqui ao léu, gente. Realmente é muito importante todas essas questões. E quem puder implementar isso na sua organização, você vai sair na frente. O curioso é quando você fala assim, quando você coloca a frase, né? Nós não o reconhecemos mais como liderança. Veja bem, é uma observação. Muito cuidado com a comunicação não violenta, né? Não é um julgamento, mas em que momento esse gestor, ou eu como gestora, me pergunto, eu sou líder? Eu me reconheço como liderança? O que me faz me reconhecer como líder? Quais são as variáveis que eu entendo que são importantes para eu me ver como líder? Se a variável é a comunicação, é a comunicação, como é que eu me comunico? Entende que, assim, quando o outro não me enxerga mais como líder, se eu ainda continuo me enxergando como líder e a grande maioria não me vê como líder, tem alguma coisa muito errada. Porque pode estar faltando em mim uma lógica muito grande de autoconhecimento. Porque eu estou insistindo em ocupar um lugar que ninguém mais me vê no lugar, Vini. Isso é muito sério. Então, como é que uma empresa pode esperar que esse líder exerça um papel de liderança, sendo que ninguém mais o vê? Sabe? E está faltando ele um processo de autoconhecimento para falar assim, olha, eu não me vejo mais, e agora? O que eu vou fazer? Eu quero voltar a ser aquele líder que eu fui admirado há tempos atrás? Como é que eu vou trabalhar isso? Eu vou atrás de psicologia, de autoconhecimento? Eu vou atrás de que ferramenta para eu me conectar de novo com essa liderança que eu fui ou que eu preciso ser? Porque, assim, quando a gente traz para a literatura, liderança é a capacidade de influenciar, sim, para o bem ou para o mal. Tá certo? Mas um coletivo não se vê influenciado por um líder se aquilo não for uma proposta que gere um benefício para essa coletividade. É o ganha-ganha. Exatamente, é o ganha-ganha. Entende? E aí, quando você fala assim, como é que chegou a esse ponto? Meu Deus, precisou uma carta aberta? Meu Deus, onde é que estavam as pesquisas de clima? Onde é que estava a escuta? Quantos funcionários, de repente, não tentaram bater na porta e falar assim, ei, me dá um minuto, eu quero falar contigo. Olha, tem alguma coisa errada, eu não te vejo. Você não escuta, você não está aberto ao diálogo? Para chegar a esse extremo, foi porque esse diálogo nunca foi possível. Essa porta nunca foi aberta. E você está trazendo um caso do IBGE, eu poderia comparar isso a inúmeros outros casos. Porque, infelizmente, é uma realidade. Aí depois, é engraçado que quando eu chego nas empresas, que aí a empresa fala assim, não, eu quero trabalhar a questão do engajamento. Aí eu volto à pergunta, o que você entende por engajamento? Vamos conversar aqui vamos bater um papo aqui, gestor? Deixa eu entender qual é a tua prática de liderança, como é que você trabalha. Primeiro, porque, veja bem, se eu vejo que um perfil de liderança é totalmente ao contrário do que eu estou colocando aqui com você, não, eu não vou. Eu não vou trabalhar engajamento com a equipe, porque a equipe vai rir de mim. A equipe vai olhar e falar assim, não, como é que ela está propondo engajar, sendo que a pessoa que está à frente não é referência para a gente, não é exemplo, não gera conexão. Então, eu volto e falo assim, não, peraí, primeiro eu tenho que fazer um trabalho com a gestão. Aí depois eu volto e vou fazer um trabalho com os liderados. Primeiro eu vou ter que trabalhar aqui para depois ir para lá. Entende? Porque é assim. Você tem filho. Você é líder dentro de casa. Seu filho vai seguir o seu exemplo. Para o bem ou para o mal. Não tem para onde correr. Não quero desejo, mas imagine que seja um dia que ele fala assim, não, pai, peraí. Pai, você nunca ocupou o lugar de pai. Tem alguma coisa equivocada aqui? Então, peraí. Quando foi que você não percebeu que você não estava no seu lugar de pai? Como liderança. Entendeu? Então, são questões bem profundas para a gente pensar. E que a gestão... Quase filosóficas. Quase filosóficas. Lembra quando a gente estudou aquela obra de Vicente Gaules-Jacques, na faculdade? Que fala da gestão como doença social. E aí, o que Gaules-Jacques fala para a gente? Ele fala assim, peraí, uma coisa é gestão, outra coisa é gerencialismo. Então, eu, na condição de gestor, eu estou fazendo gestão ou eu estou fazendo gerencialismo? Quando eu estou preocupado com o pragmatismo da gestão, que é vender, 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 lucro, lucro, lucro. Quando eu estou só preocupado com isso, eu não estou enxergando gente. Quando eu não estou enxergando gente, eu não estou enxergando cultura. Eu não estou enxergando valores, crenças. Eu não estou enxergando postura. A minha postura, a postura do outro. Eu não estou me autoavaliando, eu não estou avaliando o outro.
Então, quando eu estou preso no dia a dia, na loucura da gestão, que é apagar incêndio, que é resolver problema, que é prospectar cliente, que é vender, 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 eu não olho para essas particularidades, que no fundo é o que leva à produtividade, que no fundo é o que leva à rentabilidade. Entende? Mas ser gestor é olhar para si. Ser líder é olhar para si. Ser líder é escolher uma dessas escolas filosóficas aí, sei lá, o estoicismo, qualquer uma delas. Marco Aurélio. Escolher o Marco Aurélio e pensar assim, ó, qual é a minha conduta, qual é a minha postura. Porque o que eu escolho enquanto crença, valor, é o meu modo de liderar. Brené fala assim, os meus valores são o meu jeito de liderar. Aí o gestor fala o tempo todo de transparência como valor. Está escrito lá nos valores dele. Missão, valor, transparência. Não é transparente com o colaborador. Não é transparente com o fornecedor. Não é transparente com o cliente. Então, vamos pensar a liderança. Vamos pensar gestores de plantão. Muitos aprendizados, né? Pessoal, está chegando aqui ao fim da nossa entrevista, infelizmente. Poxa. Eu vou deixar aqui um espaço para que Gardênia faça suas considerações finais e deixe uma mensagem final. Fique à vontade, professora. Pronto, eu vou terminar como eu comecei, né, com esse minuto de gratidão, porque eu me conectei com o Vini de novo. Eu estava acompanhando o trabalho e falei assim, não, eu quero ir lá, eu quero falar do que eu acredito. E como eu vejo que é um espaço muito democrático, né, aqui tudo se fala, que bom. Aqui tudo se discute, que bom, não é verdade? Sem extremismos, com consciência política, enquanto ser político que sou, não é verdade? E como é um espaço aberto, eu entendo que aqui era o lugar de falar de Setembro Amarelo, era o lugar de falar de adoecimento do ambiente corporativo, era falar de todas as síndromes que têm acometido o mercado de trabalho, burnout, né? Transtorno de ansiedade 1000, que não quer dizer que o trabalho é o único fomentador disso. Eu posso já chegar no trabalho adoecido, mas o trabalho pode ser o lugar de resposta para uma tratativa sobre isso ou não. E aí eu sou muito grata por estar aqui falando sobre isso, falando para você, ex-aluno de administração, que eu tenho certeza que, como ser humano, escolhe um caminho de retidão, um caminho de escuta ativa, um caminho de aprendizado moral, intelectual, que escolhe também um caminho de autoconhecimento. E eu sei que você acredita na proposta, não só da comunicação não violenta, como eu trouxe aqui, mas também na proposta de olhar a gestão por outros olhos, que não seja só os olhos do lucro, mas os olhos da humanidade, da conexão com pessoas, que, no fundo, tudo são pessoas. São por pessoas, a gestão é feita de gente, para gente, por gente. Então, a gente precisa de uma comunicação mais cuidadosa e mais assertiva com esse público, seja ele interno, seja ele externo. Sou grata. Excelente. Grato somos nós, já está vendo aqui, por ter essa aula aqui, essa aula gratuita para a gente. Agradecer a Gardênia pela participação. Você que está aqui nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Se possível, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like nesse vídeo e também de seguir a Gardênia. Como é que é o arroba lá, Gardênia? Tá pronto, é facinho, só @gardenia.jardim. Gardenia.jardim. Fácil de achar, hein? Pronto, facílimo. @gardenia.jardim, né? É a minha vida em sala de aula, nesses 17 anos de docência, e com essa consultoria em bem-estar corporativo, que é o que eu tenho acreditado muito, porque eu acho que a gente pode ser melhor. Acho que a gente pode escolher um caminho de uma comunicação mais cuidadosa com o outro. Excelente. Gardênia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E é isso. Muito obrigado você pela sua audiência. E até sexta-feira que vem, se Deus permitir. Muito obrigado e até mais.